Tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração agora em alguns minutinhos aqui. A gente está falando no programa de hoje, se você chegou agora, sobre organização. Você é uma pessoa organizada? Você dá valor à organização? Tem gente que é exagerado, né? Tem gente que é o outro extremo. É organizado demais, é metódico demais. E se uma coisinha sai do lugar, a pessoa sofre e coloca a casa inteira abaixo e sofre porque alguma coisa saiu do lugar. E o rótulo tem que estar todo ali, um do lado do outro. Eu conheci uma mulher assim, uma mulher linda, maravilhosa, um beijo para ela. E eu não vou falar o nome dela, claro, mas ela tinha uma organização tão grande que a despensa dela tinha, por exemplo, leite condensado. A marca dele tinha que estar assim, outro que estava do lado, igual de baixo, todos assim, iguaizinhos. Se uma letra tivesse para cá, ela arrumava. Então tem gente que tem uma organização que aos olhos de quem não é exagerado, né? Para ela não é. Mas o que eu quero comentar com você agora sobre a nossa organização? A gente já falou no programa, uma parte com a Aline, que é psicóloga, e a gente vai continuar falando aqui, tendo mais dicas também com a nossa próxima convidada. Mas agora eu quero falar para você um pouquinho sobre o nosso Deus, não é? O nosso Deus é um Deus organizado. É um Deus que tudo que ele criou com uma organização impressionante. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a gente vê sobre a criação de todas as coisas, a criação do mundo, a criação dos animais. E quando você vai estudando e lendo cada versículo, Deus ele falava, ele mandava a sua palavra. Ô Deus, esse DNA a gente não tem, né? De organizar tudo só com a palavra. A gente tem que botar a mão na massa mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus falava, né? Haja luz, que foi a primeira coisa que ele formou, que ele criou. E houve luz. E é tão interessante quando você vai prestando atenção, cada coisa que Deus criou tinha um sentido maravilhoso de organização. Ele foi criando tudo numa sequência, não é? Você vê, por exemplo, depois quando ele criou a relva do campo, as gramas, as plantas, aí sim ele criou os animais, porque os animais precisavam de alimento. Então, para que eles se alimentassem, ele criou primeiro a comida do animal, para depois colocar o animal ali. E depois que ele criou tudo, já tinha feito a separação do dia da noite, ele criou o firmamento, criou o mar, tudo, né, com um senso de organização perfeito, como tudo que Deus faz. Ele criou o homem e colocou o homem ali naquele lugar e disse para o homem, olha, você tem a tarefa de continuar cuidando deste lugar, desse jardim, né? Colocar nome nos animais. E Deus deu tarefas para o homem e Deus criou tudo com muita organização. E Deus faz isso na nossa vida e Ele nos criou. Nós temos o DNA de Deus, a Bíblia diz. Então, todos nós temos dentro de nós, mesmo que seja pouco, né, ali no nosso DNA, um senso de organização. Uns mais, outros menos, mas nós precisamos, então, trabalhar aqueles que têm menos, trabalhar essa organização. É muito importante que a gente entenda e aprenda tudo com o nosso Deus, não é assim? A organização da nossa vida é importante. Tem gente que está com a vida desorganizada, tem gente que não está simplesmente com as coisas de casa ou com as tarefas desorganizadas. Tem gente que faz tudo muito desorganizadamente ou desordenadamente. As coisas têm uma ordem, uma sequência, não é? O exemplo que hoje em dia está tudo bagunçado, né? A gente vê muitas vezes, você vê artistas que se casam com barriga grande, né, grávidos, e todo mundo acha lindo, maravilhoso e aplaude, mas não é a organização que Deus fez. A organização de Deus existe um namoro, um noivado, um casamento e aí sim uma gravidez. A gente sabe que tudo Deus fez tem um propósito. Deus fez tudo com um propósito e muito bem pensado e muito bem organizado. Não é para bagunçar e mudar a ordem das coisas. Sempre quando a gente bagunça as coisas, bagunça a nossa vida, existem consequências. E isso em todas as áreas da nossa vida. É importante, não é? Ninguém vai para a faculdade com 5 anos de idade. 5 anos é a hora que aqui na nossa cultura e na nossa época as crianças começam a ser alfabetizadas. Então elas vão aprender a ler. Existe um processo, existe uma ordem, existe uma organização de pensamentos. Existe uma organização para que os pensamentos sejam
bem aproveitados e sejam utilizados no conhecimento, na absorção da aprendizagem, no processo de aprendizagem. Ninguém vai aprender uma equação matemática sem antes aprender 1 mais 1 é igual a 2, não é? Então é importante a gente entender que tudo na nossa vida tem um processo. E isso faz parte de uma organização. Isso faz parte de uma ordem. A organização e a ordem tem tudo a ver, não é? Eu ordenar até, por exemplo, por ordem de prioridade as minhas tarefas. O que eu tenho que priorizar hoje no meu dia? Eu não consigo fazer 10 coisas, eu consigo fazer 5, mas o que é prioridade? Qual que é a mais importante? Então, isso é importantíssimo e Deus já nos ensinou sobre isso. Nós precisamos aprender tudo e podemos aprender tudo com Ele. Então, como é que está a sua vida? Está tudo bagunçado? Você gasta mais do que você ganha? Mas o que tem isso a ver? Tudo a ver. Porque se você estiver desorganizado financeiramente, vai refletir em tudo na sua vida. Não é assim? Então tem gente que está uma bagunça a vida, não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que gasta, gasta mais do que ganha, está devendo, não sabe nem quanto que está devendo. Aí vem, agora está chegando o final do ano, vai chegar o 13º, vai ter que pagar a dívida. Aí, em vez de organizar a vida, recebi o 13º, vamos colocar minha vida em ordem, pagar a dívida. Não, eu vou comprar presente de Natal, já estou devendo mesmo. Então, deixa eu comprar os presentes de Natal, fazer bastante festa, coloque a sua vida em ordem. Não é? Deus está falando para você agora, organize a sua vida, assente-se com a sua família, veja o que é que tem que colocar no lugar, o que é que tem que estar em ordem, o que é que tem que organizar, não simplesmente na casa, mas na vida. Vamos colocar prioridade. Se a gente está com dívida, vamos pegar o 13º, vamos tentar, minimizar o máximo que a gente puder, vamos tentar aumentar a nossa renda fazendo alguma coisa para que a gente possa organizar a nossa vida e fechar o ano de uma maneira diferente e começar o outro ano melhor ainda. Nós precisamos organizar a nossa vida com tudo uma sequência, num processo, assim como o nosso Deus nos ensinou. Eu também, eu estou nessa lista e você também junto comigo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.